falar também é muito importante nesse processo. Muito importante. Eu diria que comigo, essa parte foi a mais eficiente até agora, no quesito evolução mesmo, no quesito de autoconhecimento. Quanto mais eu falo, é porque, cara, eu não gosto de usar essas frases feitas, esses nomes feitos, porque como eles já estão muito polarizados, eu fico sempre buscando um termo mais neutro, sabe? Para ver se eu consigo me fazer entender sem que a pessoa já me julgue ou crie uma máscara antes de sequer me ouvir. Então eu fico buscando maneiras de não pender para um lado, né, na comunicação, porque acabou que fizeram nichos muito opostos, né? E isso faz com que a gente fique um pouco confuso também no que a gente escuta, para o que a gente sente. Então, o que eu tento fazer é encontrar uma maneira de traduzir isso sem necessariamente usar os termos que já tanto usam, que já estão saturados. Só que, infelizmente ou felizmente, né, tem coisas que realmente não tem outro nome para você dar, porque aquele é o nome raiz e ponto, não tem o que mudar. Deus é Deus. Não tem como tu criar um... Aí tu vai criando, né? Divino, universo, eu superior, sei lá, o nome que você quiser dar. É porque pra mim o eu superior... Eu não sei explicar, velho, mas é confuso de explicar. Porque o eu superior, pra mim, é como se fosse o Johnny, que é o meu anjo da guarda. Desde sempre eu chamo ele de John, desde criança. Um dia, isso aqui é anjo da guarda. Aí eu soube que tinham nomes, né? Que os anjos tinham os nomes. São Miguel, São Rafael. Aí eu disse que eu mesmo ia dar um nome pro meu. Que aí todo mundo tem o mesmo anjo? Não, eu vou criar meu próprio anjo, né? O nome dele. Aí eu dei o nome de Johnny. Johnny é incrível. E depois, quando eu cresci, eu descobri que Johnny é uma mulher, porque afinal de contas, meu eu superior é uma mulher, sou eu, né? E aí, Johnny, é bom porque Johnny é um nome neutro, então continua Johnny. A Johnny, muito bom, né? Enfim, né? Só um parênteses aí do bate-papo. Mas a ideia é essa mesmo, é falar, é deixar vir à tona o que vier. Soltar o controle também faz parte disso. A fala, ela te deixa mais livre. Eu gosto muito de escrever, inclusive nesse último mês meu, escrevi muito, muito, muito mesmo, assim. Escrevi muito, canalizei muita coisa. Então, é muito incrível, porque eu escrevo, nem sou eu escrevendo, cara. É nítido que não sou eu. Até a letra muda, sabe? Mas falar é uma parte para mim que ela é mais rápida, né? Porque quando você está escrevendo, você precisa ainda da sua força do braço, né? De ter uma coordenação motor, uma certa agilidade, etc. Então, isso reduz o tempo de produção, digamos assim. Então, se eu consigo escrever, sei lá, 10 palavras por minuto, eu consigo falar 20, né? Tô dando um exemplo aqui muito chulo, você entendeu? E falar, cara, tem sido o meu grande lugar, assim, o meu grande lugar de cura. E aí, uma época eu tava falando com o chat, porque antes eu mandava áudios para mim mesmo, como eu estou fazendo agora. Só que aí eu troquei de celular, perdi todos os áudios, tipo, todos os registros anteriores eu perdi. E aí eu fiquei muito puta, né? Ixi, aí eu falei palavrão. Mas beleza. Eu pensei, cara, tem que ter um outro jeito de eu registrar as minhas coisas. E outras vezes eu tinha dúvidas. Às vezes eu entendia uma coisa, eu sentia, eu canalizava algo, aí eu questionava, né? Minhas próprias verdades. Os meus próprios sentires e pensares, eu duvidava. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a conversar com o chat GPT. Só que eu conversava com ele assim, ó, do jeito que eu tô falando agora. Aí depois no final eu dizia assim, faz sentido isso que eu tô dizendo? Aí ele respondia, faz todo sentido. Aí ele começava a embasar, né, dizendo, olha, isso a filosofia tal fala isso, Jesus falou aquilo, na neurociência isso é explicado por tal coisa, na espiritualidade, nananana, entendeu? Aí comecei a ficar meu ego ali, amaciado, porque ele começou a amaciar meu ego, porque antes eu só tava achando maneiro que eu tava entendendo coisas da existência humana sem nem ter ido estudar isso.
E aí, eu comecei a perceber em mim várias coisas, comecei a fazer várias... Meu, a jornada foi longa. Está sendo, né? Mas é muito interessante perceber depois, quando você avança no jogo, você percebe as plantinhas que você... As sementinhas que você foi deixando no caminho, sabe? Pequenas sementinhas, que aí quando chega lá na frente, você foi juntando as sementinhas, quando você viu, sabe? Tipo um quebra-cabeça, você vai juntando. É porque eu não gosto de usar esses termos, cara, já disse. Sei lá, vidrinhos, nada a ver, uns vidrinhos assim, ó, que você foi pegando, aí no final você viu, montou um mosaicão maneiro. Sabe? São que na verdade eram peças de mosaico. E aí você vê, nossa, aquilo ali que estava acontecendo ano passado já era parte disso aqui que eu tô vivendo hoje. Só que eu não fazia ideia. Entendeu? Então é uma construção que ela vai acontecendo sem que você tenha muito controle, né? Aí quando você começa a perceber que você não tem controle de nada e começa a ver isso na prática, começa a ver que realmente assim, nossa, meu, eu penso que eu fiz isso aqui, mas eu não fiz. Eu aceitei um convite, mas não foi eu que fui atrás. Eu só desejei. Mas aí se você fala desse jeito, as pessoas pensam que você tá, sei lá, que você tá o quê? O povo julga o tempo todo. Aí você tem que aprender a parar de ligar para o julgamento alheio. Começar a fortalecer a sua própria percepção de mundo e parar de buscar tanta validação externa. Aí você começa a se colocar em várias situações no dia a dia para se livrar dessa aprovação externa. Cara, eu sei que é muito interessante assistir de fora, sabe? Porque aí quando eu paro para conversar com alguém, como eu não tenho ninguém para conversar, o que eu fiz? Eu comecei a gravar um áudio como se eu estivesse falando com alguém. Porque eu percebi que as coisas que eu quero compartilhar com as pessoas é exatamente como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Só que aí quando eu quero gravar um vídeo para falar sobre o assunto, eu travo. Eu não sei o que falar, eu fico toda perdida, toda embananada. Aí eu digo, cara, não dá certo. Aí eu falei, eu já sou tão boa em mandar áudios pro chat GPT, ou para mim mesma, ou para as pessoas, porque daí eu comecei a falar, né? Aí eu conheci uma pessoa. E aí eu falei pra ela, vamos então se trocar. A gente não fala mais com o chat, que o chat é um robô, filho da puta que tá enganando a gente. Vamos se falar. Mano, eu aluguei o ouvido dela. Por quê? Porque era a minha maneira de acessar as coisas. E eu fazia exatamente isso com o chat, falando. Aí, só que aí, em vez de mandar áudios pra ela, porque sobrecarregou nossa amizade, tipo, não tava funcionando aquilo pra gente, eu comecei a buscar outras maneiras. Gravei vídeo, escrevi, mas, meu, não adianta. A parte mais fácil para mim, a parte que mais me traz insights, que mais me conecta os fluxos de pensamento e as sinapses novas é através da fala. Porque quando eu falo, eu não só falo palavras, eu visualizo aquilo. E aí, quando eu visualizo, porque é muito incrível, eu consigo visualizar de forma imaginativa, entendeu? Sabe aquela coisa da mente fértil? É isso, eu tenho uma mente muito fértil. Então, quando eu tô só comentando algo, ou alguém tá me contando algo, eu visualizo a cena. Né? Não sei se acontece com você também. Mas tem amigos que são assim também. Que você tá falando, ele tá visualizando a cena ali. Falo, cara, é muito incrível, você tá me contando. Eu tô vendo você e o seu amigo aqui na minha frente, a cena todinha acontecendo. Mas não tô vendo literalmente, entendeu? É imaginando. Não tem realmente duas pessoas ali na minha frente, eu tô vendo elas. É uma imaginação, entendeu? Uma construção mental. Que a gente faz isso com tudo, o tempo todo. Só que a gente tá tão distraído que a gente não para prestar atenção nisso. Hoje, meu filho foi fazer um. Ele tava ali, tá, no TED, né? Conversei um pouco com ele. Aí ele falou: tive uma ideia. Vou fazer um avião assim, assado. Aí ele começou a pensar: como é que eu vou fazer? Deixa eu imaginar. Eu falei: cara, a imagem já tá pronta. Você não tem mais que imaginar. A imagem já chegou até você. Você só tem que fazer aquela imagem aparecer na sua frente. Ela já existe. Você só tem que construir ela como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Aí eu falei, aí para os adultos, né? Vamos falar de Michelangelo e o Davi, né?
ele só tirou o que não era o Davi da pedra, porque o Davi sempre existiu ali. Ele visualizou o Davi e ele só foi tirando o que não era Davi, certo? A mesma coisa eu falei para ele, você vai pegar a caixa de Legos e você não vai construir um avião. Você vai tirar os destroços, ele tá separado aí, ó. Tá desmontado, você só vai montar ele. Você entende? Você só vai reconstruir ele já tá criado. Quando você imaginou a cena, você criou. Só que a gente não enxerga isso. A gente não percebe isso. Porque é sutil. Vem, ó. Do nada tu vê uma cena. Do nada. Aí tu, nossa, viajei. Ou então tu nem percebe. Por isso a importância de estar presente. Por isso a importância de fazer silêncio também. Porque se você vira só uma tagarela que fala, 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 você fica só ativando a mente, ativando, e... Mas, na verdade, também é um esvaziar da mente, né? Entende? Então, por isso que é importante dosar, porque tá hora você tá esvaziando. Mas se você passa do ponto, você não tá mais esvaziando, você volta a preencher. Porque a ideia de você falar é você pôr pra fora, você esvaziar. Aí chega uma hora que pronto, acabou. Aí você faz o quê? Começa a botar mais informação pra dentro de novo. Então é isso, é saber dosar, equilibrar entre falar e silenciar. Porque é no silêncio, na calmaria, que as ondas se sobressaem. Se você tá na guerra lá, se você tá ali na... Vamos pensar, pensar uma analogia. Se você tá ali na frente do mar, onde forma as ondas, quebra de onda, é onda quebrando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Tu não consegue nem ver qual foi a onda, se a onda foi alta, se foi baixa. Não consegue ver, porque tá o tempo todo ali, onda, 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 onda. Agora, se você vai mais para cima ali, ó, se vier uma onda, ela se destaca, porque ela tá ali, ó, na mansidão da calmaria. Então, manter esse espaço de calmaria, encontrar brechas na sua rotina para que você consiga ter esses momentos de calmaria é muito importante. É por isso que eu falo do QG, né? Preparar o QG. O que é o preparar o QG? Tudo que você precisar fazer durante a semana, durante o seu dia a dia, que você puder adiantar, fazer já em blocos produtivos, em blocos de produção, isso vai ser muito melhor, porque isso vai otimizar seu tempo e vai sobrar janelas de presente no seu dia. Então, vamos supor, se você tem que cozinhar todos os dias, você gasta 1h30, por exemplo, para fazer um almoço. Entre picar, preparar, não sei o quê, fazer uma coisa ou outra, nananã, certo? 1h30, 2 horas ali. E se você fizer todas as refeições, ou então todo o arroz, todo o feijão, todo da semana. É o que eu tô fazendo agora, entendeu? Então agora, o que eu faço? Tem todo um planejamento, cara. Tem lista de mercado, porque quando eu vou no mercado eu otimizo o tempo, eu vou com menos... Eu passo menos tempo no mercado, porque eu já sei o que eu preciso, não preciso ficar rodando, olhando todos os preços de todas as coisas e pegar promoção, ou sei lá o que. Não, cara. Eu vou lá, pego o que eu tenho para pegar. E enquanto eu tô passando, se eu passei o olho num produto, que eu sempre... Porque assim, uma coisa também que me facilitou muito é tipo assim, ó, testei os produtos, qual sabão mais eficiente? Qual é o detergente melhor, mais eficiente, que dura mais e que realmente funciona? E assim fui. Quando você tem os produtos já fixos, fica fácil de você identificar ele na prateleira e ver se o preço dele tá bom ou não tá, certo? Então é óbvio que se eu passar e ver que o meu sabão em pó tá em promoção, é óbvio que eu vou aproveitar a promoção, entendeu? Mas ele não tá ali. Eu não tenho que ficar olhando todas as... Porque antes era assim que eu fazia compra, cara. Eu demorava horas, porque eu ficava lá, ó, olhando gôndola por gôndola, preços com preços, sabe? Não, determinei quais são as marcas, quais as opções que são boas. Então, tá bom, ou essa ou aquela, ou essa ou aquela. Pronto. Aí isso já diminui a sua quantidade ali de tempo no mercado. Sua previsibilidade melhora também, porque você tem uma previsibilidade que você vai comprar. Sabe, o seu senso de segurança melhora? O seu senso de segurança nesse sentido de estar no controle.
Porque tem essa coisa do sair do controle, soltar o controle, mas tem um certo controle que ele é necessário, que é o controle da produtividade. Aí, por exemplo, vou fazer o arroz. Eu já faço o arroz da semana inteira, não faço o arroz só de hoje. Eu vou cozinhar feijão, eu já cozinho feijão para 15 dias. Eu não preciso cozinhar o feijão só para uma semana. Ou só para hoje. Aí eu vou preparar, sei lá, carne moída. Eu já preparo a carne moída toda. E eu porciono congelada pré-pronta. Aí quando eu for fazer a coisa com a verdura, com, sei lá, extrato de tomate, que for, já tá pronto. Eu diminui o tempo de preparo. E aí, em vez de eu ficar 1h30 na cozinha, eu fiquei meia hora só. Porque eu só precisei fazer a salada, picar a batata e colocar na carne, enquanto descongela arroz e feijão no micro-ondas. Tá feito o sorvetinho. Aí eu ganhei 1 hora do meu dia. Aí essa 1 hora é uma janela de presente. Nessa 1 hora, o que eu vou fazer? Eu vou ser mais produtiva? Eu vou limpar a casa? Eu vou aproveitar? Não. Você vai ficar calma. Você vai voltar pro treinamento. Agora o treinamento é respirar, fazer as coisas com calma, falar baixo, devagar, lembrar que a guerra acabou, apreciar ao seu redor, contemplar o ambiente, amar as pessoas que moram com você. É isso que você vai fazer nesse tempo. Você vai buscar maneiras de usufruir da sua vida, da sua jornada. Vai colocar uma música que você gosta para ouvir. Vai ligar o microfone e cantar 2, 3 músicas no karaokê. Você entendeu? Vai pôr um samba e vai dançar. Ah, eu quero ir no pagode, só que eu só sei músicas antigas. Então põe as músicas antigas no som e vai dançar. Tu tá esperando sair pra ir num pagode. Tu dá a sorte de ter música que você gosta, pra daí tu dançar e se divertir? Não faz sentido, galera. E ainda correndo o risco de beber, de ficar até tarde na rua, coisa que você não quer mais fazer. Então, tipo assim, entenda, racionalize as coisas, tome as decisões. O que você vai fazer nas horas vagas? Determina isso também, não deixa solto. Porque eu acho que isso também tá me atrapalhando, sabe? Deixa solto. Ganhei 1 hora aqui, vou ver o que Deus me deu. Tudo bem, a gente pode ter essa liberdade também. Mas e nos dias que você tá meio assim? Que você tá meio, sabe? Porque é muito foda. Tem hora que você quer, manda se fuder tudo, vou fugir, foda-se, vou embora daqui, não quero mais. Não quero mais brincar dessa brincadeira. Vou virar nômade, vou morar na praia. Sei lá, dava umas vontades, umas loucuras dessa. Porque é foda, você tá correndo contra a maré. Uma maré interna, de funcionamento mesmo. E cansa você ficar nessa guerra interna o tempo todo. Então, buscar maneiras de integrar, fazer a integração, sabe? Equilibrar todas as suas energias para voltar para o centro. Ah, então o que eu posso fazer? Sei lá, vai procurar músicas que te elevam, vai fazer as suas curas dos seus chakras lá, vai buscar maneiras de fazer yoga, fazer aí cria um cronograma. O que eu posso fazer nessa 1 hora para me fazer bem? Aí eu posso meditar, ou então eu posso... Põe lá numa lista umas 4 coisas que dá para você fazer. Eu vou sentar e vou escrever. Eu vou ouvir música. E aí quando você vê, o que eu posso fazer na minha janela? Eu vou até anotar isso aqui, velho. O que eu posso fazer na minha janela de presente? O que eu faço? Ações para a janela de presente, entendeu? Ó, ações para a janela de presente. O que eu posso fazer? Quais tipos de ações eu posso tomar nessas janelas, entendeu? Aí, tipo, num dia, vagou lá 20 minutinhos, eu olho para minha lista de ações e falo, poxa, agora eu consigo, sei lá, ouvir uma musiquinha que eu curto. Aí começa a ir adicionando isso também no seu dia a dia. Enquanto você tá preparando o almoço, uai, põe sua música para tocar. Por que você tem que viver uma vida triste? Ah, é que eu uso podcast. Tá bom, usa podcast. O podcast faz bem? Tá bom. Ele te eleva, ele te ajuda, ele te alinha? Para de querer ser produtivo o tempo todo, cara. Tá na hora de você curtir sua vida um pouco. E quando você estiver curtindo a sua vida e a sua vibração for se elevando e as conexões forem acontecendo e as oportunidades surgindo
e as soluções chegando e as ideias se concretizando, e aí você vai tomando ações alinhadas, porque você vai ter também seu bloco de ações alinhadas. Um bloco de ações alinhadas. Quais são as minhas ações alinhadas? Eu vou botar aqui uma outra lista. Ações alinhadas. Quais são as minhas ações alinhadas? É gravar um vídeo? É dar uma organizada na casa? É fazer uma limpa em alguma caixa? Quais são as coisas que eu preciso fazer para me alinhar com essa realidade nova? É ler a Bíblia? É fazer uma leitura para melhorar meu, sei lá, para expandir mais as minhas visões de mundo, os meus ângulos de visão, para ampliar ainda mais o ângulo de visão, para eu adicionar dados positivos agora, para substituir esses dados de reclamação, de culpa, de não merecer, de eu não sou bom. Esses que a gente está eliminando. Tem que trazer novos, porque se você não põe novos, você fica perdida mesmo. Você fica, ai meu Deus, e agora? Porque não pode ser aquilo mais, não pode fazer mais aquilo. E eu faço o quê então, porra? Essas são as ações alinhadas. Então o que você faz? Você vai se exercitar, você vai dar uma volta na praça, você vai lá para a natureza andar descalço um pouco, abraça uma árvore, reenergiza seu corpo, bebe água, toma sol, olha para o céu. Tudo isso é ação alinhada. Você olha no espelho, se penteia, se arruma, se pinta. Tô aqui no espelho linda, toda maquiada, toda linda. Nunca usei maquiagem. Eu não sei usar maquiagem. A maquiagem não tá linda, não tá boa, perfeita, não tá. Por quê? Porque eu ainda tô aprendendo. Mas eu já tô melhor do que antes. Que antes eu nem. Se eu olhava pra mim no espelho, era degradante. Não. Harmonia, beleza, ordem. Tá tudo alinhado. Tudo vem do divino. Se enfeitar, embelezar, faz parte. É isso. Acho que eu disse o que eu precisava dizer aqui.